Nós vamos falar sobre como é que a gente faz para crescer utilizando o Enneagrama. Essa live de hoje ela é muito importante para quem quer se desenvolver à luz do Enneagrama e para quem é terapeuta, para quem é algum coach, mentor, para quem quer desenvolver também pessoas com Enneagrama. Porque eu vou falar sobre quais são as maiores vantagens da gente utilizar o Enneagrama no nosso processo de desenvolvimento. A gente vai perceber quais são os maiores obstáculos que o Enneagrama que a gente pode encontrar no processo de se descobrir, de se desenvolver com o Enneagrama. E aí a gente vai também saber como é que a gente pode evoluir. Então, nessa parte do como evoluir, eu vou trazer muitas dicas para vocês entenderem como é que vocês podem estar pecando no processo de autoconhecimento com o Enneagrama e nem sabem disso. Então, automaticamente, você vai descobrir. E como eu vou falar de várias coisas práticas hoje, de como é que você pode, quais são os obstáculos, os desafios e também como é que vocês podem entender que esse processo de desenvolvimento do Enneagrama acontece. Então vamos lá, gente, começando. Quais são as vantagens de usar o Enneagrama no meu crescimento pessoal ou profissional? É muito importante. Vários benefícios de usar o Enneagrama. Então a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o seguinte. A vantagem que o Enneagrama tem de nos dar autonomia no nosso processo de autoconhecimento. Então eu vou trazer para vocês 3 grandes vantagens da gente utilizar o Enneagrama como esse mapa do ser humano, como este mapa para guiar as nossas decisões, a nossa evolução pessoal e profissional. Presta atenção nesses 3 grandes benefícios. O primeiro é a autonomia. Que autonomia é essa, André? A autonomia de eu ser o grande responsável por gerir esse meu processo de autoconhecimento. Quando eu utilizo um outro processo, uma ferramenta de assessment, um teste psicológico, que muita gente acha que Enneagrama é teste de personalidade, é teste psicológico. Tem muitos psicólogos que ainda não tiveram acesso ao conhecimento do Enneagrama e ficam com a ideia distorcida de que Enneagrama é teste psicológico e não é teste. Existem pessoas que criam testes na internet e vendem a falsa promessa de que esses testes vão dar o seu eneatipo. Não confie nisso. Por quê? Porque um teste, ele fica refém do seu nível de autopercepção naquele momento. Um teste, ele fica refém da sua autoimagem distorcida, que nós vamos falar sobre isso hoje. Um teste fica refém do que o sistema dele, né, os parâmetros do teste vai utilizar para codificar aquela informação. Então, se você estiver num movimento de estresse, se você estiver super bem na sua vida, o teste já vai mudar. O teste pode captar a sua flecha de estresse, sua flecha de segurança. Se você estiver mais numa pegada de desenvolver uma asa específica na sua vida, esse teste pode captar mais a sua asa do que o seu tipo. André, mas o teste pode acertar o meu tipo? Pode. Mas a pergunta é, você vai correr o risco de ficar com uma falsa identidade? Você realmente está disposto, está disposta a correr o risco de entrar neste nível de auto-engano? Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que pior do que não saber o seu tipo é acreditar que é de um determinado tipo que não é o seu. Então, é muito importante a gente entender isso. O teste ele pode demonstrar traços da nossa personalidade, mas nós temos os 9 traços do Enneagrama. Nós temos os 9 perfis do Enneagrama. Então, se o teste demonstra um perfil que não é o nosso predominante, não é que ele esteja errado, é porque ele está manifestando apenas aquilo que eu consigo transparecer naquele momento. Mas isso não quer dizer que seja o meu perfil.
Outra coisa, o teste muitas vezes ele está baseado no meu comportamento. E o eneagrama não foca no comportamento. O eneagrama foca na motivação. Então eu posso estar tendo vários comportamentos que são muito mais identificados com minhas flechas, com minha asa. E aí, quando eu vou preencher o teste, eu preencho com base no comportamento. Então, mais uma vez, o teste, ele não está errado, ele só está captando uma informação que não vai ser útil para identificar o seu perfil. Então, é muito importante a gente entender isso. Hoje mesmo, né, já aconteceu várias vezes. Eu tenho vários alunos, até da formação profissional, pessoas que trabalham com eneagrama e que já se identificaram de forma errônea no passado, que estavam confusas, acreditando que era de um perfil e era de outro. E que quando entrou na formação profissional, pelo fato de ter toda a base, toda a clareza que a gente tem lá, a pessoa foi caindo a ficha e foi dizendo, vale meu Deus, eu sou de outro tipo, valha, percebi agora que eu sou de outro perfil, ó, que aquele perfil que eu estava achando que era o meu, era uma asa, era uma flecha, sou outro perfil. Então, os testes, eles não vão trazer para você a assertividade de 100%. Então, não vão servir. Segunda coisa, a gente vai perceber que a autonomia que eu falo, que o eneagrama traz para a nossa vida, o que é autonomia, né? Qual é esse primeiro ponto que é um dos grandes benefícios de se utilizar o eneagrama no seu processo de autoconhecimento? Qual é? É a autonomia. Que autonomia é essa? Quando eu conheço o eneagrama, eu entendo a minha personalidade e eu entendo todos os movimentos internos que eu faço. Porque eu passo a entender o movimento das flechas, das asas, dos níveis de consciência. Eu tenho a compreensão. A gente passa a adquirir uma régua interna. Essa régua, ela vai me trazer uma clareza muito grande. Eu tenho aqui a régua. Imagina, quando eu aplico um verdadeiro teste psicológico ou então algum tipo de ferramenta de assessment, como o DISC, o MBTI e tantos outros que existem, que são muito bons, por sinal, eles vão me dar um retrato de como é que eu estou naquele momento. Então, esses assessment, eles vão fazer o quê? Eles vão tirar uma foto minha. E aí eles vão dizer como é que eu estou. Eu estou com maior dominância, com maior conformidade. Como é que eu estou dentro dessa lógica desse teste? E aí o teste ele gera um relatório, né? E aí ele vai automaticamente fazer com que eu tenha uma compreensão de mim através da resposta que o teste me deu. Então eu fico dependente daquele teste para saber se eu estou evoluindo ou não. Quando eu quero saber se deu certo, quando eu quero saber se eu evoluí, eu tenho que fazer de novo o teste e tirar outro relatório e comparar os resultados para saber se mudou alguma coisa. Quando eu uso uma ferramenta de assessment, quando eu uso uma ferramenta, um teste, eu fico refém daquele teste para poder identificar se eu estou ou não evoluindo. Com o eneagrama, isso não acontece. Com o eneagrama, eu adquiro esta régua interna. E aí eu passo a entender que na lógica do meu perfil do eneagrama, eu vou do ponto 0, vou botar o 0 aqui, ó, até o ponto 9. Vamos dizer, cadê o 9? Tá aqui o 9. Então, na lógica do eneagrama, eu vou do ponto 0 até o ponto 9. E aí, eu sei que se eu tô no 0, eu tô afundado nas trevas, né? Se eu tô no 9, eu tô super trabalhado, evoluído. Se eu for trabalhar no nível de consciência, é o contrário, gente. Mas ignora, não pensa no nível de consciência aqui agora, não. Pensa na régua que eu estou inventando aqui, só para você entender. Então, imagina que eu posso dizer assim, ó, aqui
eu não tenho nada de evolução. Aqui eu estou todo trabalhado na evolução. Quando eu adquiro o Eneagrama na minha vida, eu começo a entender quais são esses critérios dessa minha régua interna. Então, por exemplo, se eu sou tipo 6 no Eneagrama, eu sei que quando eu manifesto o medo, a insegurança, a dúvida, a ansiedade, o desespero, a paralisia analítica, eu começo a ouvir demais as vozes internas, eu tô descendo aqui. Quando eu começo a falar muito e se isso, e se aquilo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, eu tô descendo aqui, ribanceira abaixo, indo pro zero. Quando eu começo a entrar num processo de trazer autoconfiança, de acreditar mais em mim, de desenvolver mais competências, de me empoderar, de me sentir mais seguro de mim mesmo, eu vou evoluindo para cá. Então, eu, como 6 do Eneagrama, posso a qualquer momento parar e dizer: onde é que eu estou nesta régua? Diante do que eu estou sentindo agora, diante do que eu estou pensando agora, diante do que está me movendo nessa situação, ou me paralisando nessa situação. Será que eu estou mais para cá? Ou eu estou mais para cá? Então, eu adquiro a régua interna. Eu passo a ter autonomia no meu processo de crescimento pessoal e profissional. Eu me empodero de verdade, porque eu passo a ter o poder de dizer: eu estou aqui e quero vir para cá. Eu estou aqui e quero vir para cá. Eu estou aqui e por algum motivo faz sentido eu usar um determinado padrão de comportamento que é aqui. Para ter um resultado que eu estou querendo, eu vou usar. E tá tudo bem. Então, o Eneagrama, ele me traz autonomia no meu processo de desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional, porque ele gera a régua interna e ele faz com que eu tenha a capacidade de ler os sinais dos padrões de pensamento, sentimento e comportamento e identificar onde eu me encontro no meu processo de evolução. Eu não passo a precisar mais de testes, nem de intervenção externa para poder gerir a minha própria vida e o meu próprio processo de autoconhecimento. Por isso que o Eneagrama, essa é a primeira grande vantagem de usar o Eneagrama no meu processo de crescimento pessoal e profissional. A primeira coisa é isso. Nós temos autonomia, porque a gente consegue ter a nossa régua interna. É por isso que, se você é um terapeuta, não importa se você é um psicólogo, se você atua com algum tipo de terapia integrativa, holística, usar o Eneagrama como uma ferramenta de apoio nos processos dos seus clientes sempre será transformador para eles e sempre vai trazer um diferencial para aquilo que você está oferecendo para os clientes. Por quê? Porque o cliente, ele vai ficar com a sensação de que ele aprende muito quando está junto com você no seu processo de atendimento. E ele aprende muito também quando ele está fora de lá. Ele passa a ter uma ideia de que o seu processo terapêutico é tão bom que ele diz assim: nossa, mesmo estando fora do set terapêutico, mesmo estando na minha vida cotidiana, eu consigo continuar experimentando o processo de autoconhecimento. Essa ferramenta que o meu terapeuta trouxe para mim permite que eu entenda as questões quando eu estou no atendimento, que eu vá para a minha vida. Durante o meu cotidiano, eu começo a me auto-observar, eu começo a dar mais nomes para as coisas, para os pensamentos, para os sentimentos, para as motivações, para os sabotadores. E quando eu volto na próxima sessão, eu volto com muito mais profundidade nas demandas que eu vou trazer para o meu processo terapêutico. Então, um psicoterapeuta, um terapeuta de qualquer abordagem que utiliza o Eneagrama como uma ferramenta dentro do seu processo terapêutico, como uma ferramenta de apoio para a evolução dos seus clientes, vai ter um diferencial enorme. Agora, precisa ter metodologia.
André, mas eu já sou psicólogo, eu super entendo, você tem todo o conhecimento das ferramentas psicológicas, mas a lógica do enneagrama, ela exige de você um aprofundamento extra, para que você consiga compreender como é que tudo funciona no dinamismo do enneagrama e traduza isso fazendo os links com os outros conhecimentos que você tem das outras abordagens terapêuticas. E aí vai ser surreal o resultado que você vai levar para os seus clientes. Sem falar que você vai ter a ideia, o teu cliente vai ter a sensação de que vocês estão construindo esse processo terapêutico juntos. Por quê? Porque ele entende aquilo que você está falando. É como se o enneagrama se tornasse a língua comum entre vocês. Então imagina, você como um profissional, um terapeuta, você tem vários jargões, você tem um outro nível de compreensão dos processos que o cliente está passando, que ele não tem ainda. E o cliente fica desesperado pensando, para onde é que este homem, para onde é que esta mulher vai me levar, meu Deus, está mexendo na minha cabeça, vai me levar para onde? Fora que se esse cliente ele tem um perfil muito mais dinâmico, como por exemplo um tipo 8, um tipo 3, um tipo 1, vai ser muito desafiante para ele encarar o processo terapêutico tradicional. Por quê? Eu tenho vários clientes que são tipo 3, que preferem fazer mentoria e coach, do que diz eles que fazem um processo terapêutico tradicional. Quando eles chegam para mim, eles vêm dizendo que é porque aqui a gente tem respostas, aqui a gente tem praticidade. Só que eu sempre digo para eles o seguinte, mas é muito diferente. Você só está aqui porque a sua questão não é uma questão que necessita de um profissional que vai trabalhar com a conotação de uma psicoterapia. E sim, porque é uma questão muito mais de pragmatismo, muito mais de objetivos, muito mais de traçar metas. Agora, se é uma pessoa que necessita de um processo mesmo, de uma psicoterapia clínica, de estar sendo acompanhado, eu sou o primeiro a dizer, eu fico muito grato de você me dar esse feedback, mas eu vou te encaminhar para algum aluno meu que combina as duas coisas e que pode te atender, que vai te dar todo o suporte da psicoterapia e vai poder falar a língua do enneagrama com você. Então é muito importante você entender, gente, que isso vai agregar, porque a gente vai trazer essas pessoas que têm ainda uma ideia, né, distorcida de que esse tipo de trabalho é um trabalho que demanda muito tempo para ter algum resultado, e elas vão sair com a sensação de que já entenderam alguma coisa e de que estão sentindo a construção desse processo junto com vocês. Então, para isso precisa ter um quê? Uma formação, uma metodologia. Qual é o segundo grande benefício que o enneagrama traz quando a gente está vivendo ele no nosso processo de crescimento pessoal e profissional? Então, o segundo grande benefício é a empatia. O enneagrama ele nos traz uma grande capacidade de desenvolvermos a habilidade da empatia e de termos a capacidade de reconhecer quais são os bloqueadores que agem de forma inconsciente dentro de nós. Quando você vai estudar, por exemplo, comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que foi um dos primeiros a falar sobre esse processo também da empatia, né, que ele usa a empatia como a base da comunicação não violenta, ele falou muito sobre a perspectiva que a gente precisa ter na hora de usar a empatia como habilidade. E ele disse que nessa hora nós podemos enfrentar os bloqueadores da empatia. Foi ele que trouxe a nomenclatura. Só que ao longo do tempo que eu vou estudando enneagrama, que eu vou estudando comunicação não violenta, que eu fiz muitos cursos nessa área também, eu fui fazendo outros links e identificando como existem bloqueadores específicos para cada padrão da personalidade. E que você, quando sabe desses padrões, você se torna ainda mais assertivo na hora de conseguir utilizar a empatia com eficácia dentro da perspectiva do seu perfil do enneagrama. Por quê? Porque esses bloqueadores eles fazem parte da estrutura da sua personalidade. Então eles passam despercebidos, como se fosse uma coisa natural. E quando você tem consciência deles, você passa a desativá-los
e reativá-los se forem necessários. Qual é a última coisa que eu quero trazer para vocês em relação às vantagens de usar o Eneagrama dentro do meu crescimento? A clareza. O Eneagrama, ele traz muita clareza. Eu vou até perguntar aqui para vocês, quem aqui já conhece Eneagrama, você já percebeu? Diga para mim se você já percebeu isso. A clareza que o Eneagrama te trouxe e te traz para entender o que é mais subjetivo neste mundo, que é o ser humano, em uma perspectiva altamente objetiva. Eu percebo que essa é a grande virada de chave que o Eneagrama traz para a nossa vida. A capacidade de nós entendermos de forma objetiva algo que é extremamente subjetivo, sem perder a subjetividade, que essa é a parte mais interessante. Eu não ignoro a subjetividade que o ser humano tem. Eu apenas interpreto ela em uma perspectiva mais objetiva, para ficar mais clara a compreensão, para ter meios mais palpáveis de saber como lidar com muitas coisas do nosso dia a dia. Automaticamente, eu percebo que isso me dá uma espécie de aceleração do meu desenvolvimento, das minhas sacadas, das minhas viradas de chave. Isso é a clareza que o Eneagrama nos traz, gente. Isso não tem preço. Você tem uma única pergunta que te traz um insight para que muda a tua vida. Você assistir um vídeo engraçado, numa perspectiva bem de comédia, de ouvir uma resposta engraçada a uma pergunta, e você já sair dali com uma sacada de dizer, meu Deus, eu entendi agora meus relacionamentos, eu entendi agora isso, eu entendi agora aquilo. Isso é clareza. E o Eneagrama nos traz clareza. Então, quais são os 3 grandes benefícios de utilizar o Eneagrama no meu processo de crescimento pessoal e profissional? A autonomia do meu processo de autoconhecimento. Eu não dependo de nenhum tipo de ferramenta. Eu passo a ter uma régua interna que define para mim claramente o que é a minha evolução e o que é a minha involução, o meu tropeço, minha queda. E eu passo a identificar a qualquer momento onde é que eu estou nessa régua. Então eu posso ter mais gestão da minha vida e das minhas escolhas. Segunda coisa é a empatia. Eu passo a ter mais empatia e a conseguir desenvolver mais essa habilidade, porque eu tenho consciência dos bloqueadores inconscientes que a minha personalidade traz. E eu passo a conseguir ter empatia de forma consciente, treinada, como uma habilidade. E a outra coisa é a clareza. O Eneagrama me traz muita clareza sobre tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vivi, e me dá muita clareza do que eu também posso fazer para viver do jeito que eu espero viver. Então, esses são 3 grandes benefícios. Agora, eu quero falar para vocês sobre quais são os maiores obstáculos para a gente se desenvolver com o Eneagrama. Quais são os maiores obstáculos? E é importante vocês terem consciência deles, para que vocês não caiam neles, que vocês evitem eles, né? Primeiro grande obstáculo é a ideia da nossa autopercepção, que ela é distorcida pela nossa autoimagem. Então, todos os tipos do Eneagrama, eles criam uma autoimagem ilusória, uma autoimagem que eles anseiam alcançar. E eles passam a acreditar que aquilo já é verdade, a ferro e fogo. E aí, para defender essa imagem que não é verídica, eu passo a buscar coisas que confirmem isso. É o que a gente chama de viés confirmatório. Eu passo a olhar para a vida tentando buscar coisas que confirmem a autoimagem que eu tenho de mim. Só que isso me impede de ver qual é a realidade mesmo dos fatos. Então, a primeira coisa é a minha autopercepção, que ela é influenciada pela minha autoimagem e também pelo meu nível de consciência. Quanto maior o meu nível de consciência, mais eu consigo admitir e reconhecer
tudo que está dentro de mim. Acolher as sombras, reconhecer minhas qualidades, acolher, ser autoempático. Então, tudo isso vem desse processo. Mas é fundamental, eu ensinei isso no último treinamento profissional do Eneagrama. E quem ainda não está sabendo, fique sabendo que nós já estamos caminhando para uma nova jornada de Eneagrama, a jornada Eneagrama Advanced 2. E a jornada vai acontecer agora, nos dias 17, 19 e 21 de maio. As inscrições já estão abertas, é gratuita. E vocês sabem que comigo, né, conteúdo na veia, conteúdo para você sair assim desnorteado, entendendo onde é que você estava que não sabia sobre isso. Então, o link está aqui na bio no meu Instagram. Só fazer a inscrição e participar. O que acontece? Existe o viés do treinador. Isso mesmo, o viés da pessoa que te ensinou aquilo. Seja a pessoa que estava falando no vídeo do YouTube, seja o escritor que escreveu o livro, seja o cara do curso online ou presencial que você teve o primeiro contato com o Eneagrama. Quando a gente está dentro da formação profissional, eu dou uma aula inteira só falando de viés. Por quê? Porque o viés, ele é um grande obstáculo na hora de você ensinar e usar o Eneagrama, seja em atendimentos individuais ou em grupo. Porque o viés, já diz o nome, ele é uma espécie de preconceito que eu tenho sobre algo. É uma ideia pré-concebida que eu normalmente procuro validar. E cada tipo do Eneagrama tem um viés específico. Além dos vieses que a psicologia traz, como os vieses gerais que a humanidade pode ter, pode manifestar, que eu falo sobre isso também dentro da formação profissional, eu trago o viés que a psicologia traz, os vieses da psicologia, e eu trago o viés de cada perfil do Eneagrama. Então, você vai aprender que o viés da pessoa que te ensinou vai influenciar. E eu vou dizer isso para vocês e vou provar como é que isso funciona. O primeiro obstáculo é a autopercepção, a autoimagem. E o segundo obstáculo é o viés do treinador. O que é o viés? Quando eu aprendi o Eneagrama, há muitos anos atrás, bota anos atrás mesmo, hoje em dia eu já deve fazer mais de 20. Então, há mais de 20 anos atrás, o que acontece? Eu fui ensinado de uma maneira que as pessoas falavam dos tipos 4 como pessoas desequilibradas. Então, eu aprendi que C4 era uma pessoa desequilibrada, desajustada, borderline, louca, virada no giraia. Eu aprendi que os tipos 6 eram os coitados fracassados na vida. Eu aprendi que os tipos 8 eram os grandes poderosos do Eneagrama. Que os tipos 3 era o povo que ganhava dinheiro e ia ser alguém na vida. Então, a maneira como foi ensinado, por mais que não fosse necessariamente dito isso de forma explícita, mas de forma implícita, ficava-se muito claro que havia ali uma ideia de que ser de um tipo ou de outro representava eu ter uma personalidade melhor ou pior. Automaticamente, essa distorção veio do viés do treinador. E eu já tive vários alunos que chegavam para mim, que às vezes não sabiam o próprio tipo, estavam confusos e descobriam o tipo deles, e eu notava que muito dos obstáculos que eles tinham de reconhecer os próprios tipos era diferente. Por quê? Porque o grande obstáculo que eles tinham é porque eles tinham uma impressão errada do que era o próprio tipo deles. Então eu via que as pessoas ensinavam assim. E até hoje a gente vê. Se você olha muitos perfis de Eneagrama no Instagram, tem hora que chega sangra meu coração.
Tem horas que dá vontade assim de eu tocar fogo, de eu, sei nem o que, sabe? É porque eu mando muito oponopono. Mas tem cada coisa que eu vejo aí no Instagram que eu digo assim, Senhor, meu Deus do céu, que as forças do Eneagrama façam a justiça acontecer. Porque você vê a ideia distorcida de que o 7 é o legalzinho, né? Porque o 7 é sempre feliz, nada abala ele, é otimista, é a cor mais maravilhosa do mundo é 7. O mundo devia ser 7. Os 9, coitados, são tudo lesado, né? Tudo se arrastando no meio do mundo, não tem sucesso nenhum na vida. Tudo distorcido. Tudo distorcido, que não tem nada a ver uma cor com a outra. Primeiro que eu tô para conhecer um 7 que chega de verdade no processo de autoconhecimento e vai dizer que é felizinho. Não é felizinho em cor nenhuma. Quando o 7 cai em si, ele diz assim, meu Deus do céu, se eu sentar para contar a minha história, até o burro da carroça chora. E é a grande verdade. E aí, quando eles tomam consciência daquilo, eles saem daquele auto-engano lá da falsa felicidade, eles começam a entrar num centramento, numa sobriedade, numa alegria interna, que é completamente diferente. Foi 7, é doidinho, não vai dar. Não confia no 7 não, o 7 é doidinho. Então, acontece isso. Tem as aleatoriedades dos 7? Tem. Faz parte da personalidade? Faz parte da personalidade. Mas isso é uma característica no meio de várias. Então, a gente precisa entender o que são os traços do que é a personalidade. Entende? É muito diferente. Então, a gente percebe que muda muito quando a gente conhece o Eneagrama de forma prática, né, pragmática também, mas com muita conotação de um respeito por essa espiritualidade que o Eneagrama tem. Então, o viés impacta muito. Qual é o terceiro obstáculo? A quantidade de conteúdo e a diferença também da maneira como esse conteúdo é passado. Então, uma coisa que é muito importante para você que está aqui é você entender que cada professor tem o seu próprio estilo de ensinar. E esse estilo pode ser um grande divisor de águas no seu aprendizado do Eneagrama. Tem pessoas que têm uma super conexão com o jeito como eu ensino e que com certeza na formação eles estão lá tudo pulando de alegria. E aprendem rápido, entendem, riem, porque para aprender comigo a pessoa primeiro tem que gostar de se divertir, porque eu gosto de contar a história, piada, tem o meu jeito engraçado. Tem que saber que vai estudar, porque comigo não tem esse negócio de superficialidade, a pessoa vai aprender mesmo de verdade, vai entrar fundo. Tem que saber que ela vai ter muito conteúdo, mas é um conteúdo que está todo organizado. Organizado como, André? Organizado de uma maneira que o aprendizado vai ser facilitado. Que a metodologia vai facilitar a sua absorção do conteúdo. Infelizmente, não é sempre assim. Então, é muito importante, na lógica do Eneagrama, você adotar uma linha de atuação. Porque se você estuda com um, estuda com outro, estuda com um, estuda com outro, você vai desnortear. E eu vejo muita gente fazendo isso, estuda com um, estuda com outro, estuda com um, estuda com outro, estuda... se você quer fazer uma formação, depois complementar com outro, ok, mas não faça 10, que você vai ficar confuso, vai ficar louco. A maneira como é apresentado as coisas, o conteúdo pode ser o mesmo até aquela parte geral, mas você vai perceber que tem muita coisa que a abordagem facilita, né? A abordagem facilita. Então, essa quantidade de conteúdo também que a gente vê que está aí fora, e o próprio Eneagrama, quem acha que o Eneagrama é só os tipos, coitado, não sabe nada. Quando você começa a entender as flechas, o padrão consciente e inconsciente, quando você começa a entender sobre os níveis de consciência, como é que as flechas se interconectam com os níveis de consciência. Como é que acontece isso? Como é que a gente percebe a relação das asas com os instintos? Então, a gente vê que tem muita coisa que a gente tem ali que dá conta.
e que se você não tiver uma metodologia, você vai ficar mais perdido que segue em tiroteio. É isso que vai acontecer. Então é muito importante você ter uma metodologia e você procurar seguir uma abordagem, porque senão você vai ficar mais perdido do que iluminado. E preste atenção que realmente tem muito conteúdo, né, para aprender. E o último grande obstáculo, gente, é a falta de clareza, a falta de links, que as pessoas não conseguem fazer esses links que eu disse aqui para vocês. Como é? Porque no Eneagrama parece que é tudo muito solto, tipo assim, eu tenho o tipo, eu tenho o instinto, eu tenho o subtipo, eu tenho a flecha, eu tenho a asa, eu tenho o nível de consciência, e aí bota tudo aquilo ali dentro do caldeirão, roda tudo acolá e faz uma sopa, e toma uma sopa de letrinha, uma sopa de numerozinho, você fica desnorteado com a sopa de números. Como é que essas coisas se interconectam? Como é que essas coisas interagem entre elas? Cadê? Onde é que diz isso? Então, a gente vai perceber que existe toda uma sistemática, você precisa ter links. Hoje, a gente percebe que existe uma grande falta de clareza. Por quê? Porque as pessoas, elas trazem um conhecimento superficial ainda do Eneagrama, e esse conhecimento faz a gente entender que o Eneagrama é isso e não é isso. E aí, é tanto que no meu perfil, se vocês forem ver, é como eu sempre digo, o meu perfil não é para quem quer, né? Não é para quem, é para quem pode. Por quê? Porque o meu perfil ele é focado em pessoas que ou já têm uma bagagem de Eneagrama, ou para quem é profissional que quer trabalhar com Eneagrama, usar o Eneagrama na sua profissão. Se você chegar aqui no meu conteúdo, você pega os conteúdos, você vai dizer, meu Deus, existe isso? Vale-me Nossa Senhora, de onde é que veio isso? Vale, eu não estou entendendo nada. Por quê? Porque a pessoa ela tem que ter uma bagagem, né? Ela pode ir acompanhando e ela vai evoluindo. Como é que a gente pode evoluir, André? Então, só para vocês fecharem, os 4 grandes obstáculos, na hora que a gente vai se desenvolver com o Eneagrama é o quê? A distorção da nossa autopercepção e da nossa autoimagem. Então, essa autopercepção ela pode ser limitada pelo nosso nível de consciência, pela nossa maturidade ou pelo nosso estado emocional momentâneo. E essa autoimagem que é distorcida pela própria personalidade. Segunda coisa é o viés do treinador. É a maneira como o treinador enxerga cada tipo e a maneira como ele vai transmitir esse conhecimento para você. Terceira coisa é a quantidade de conteúdo que é imensa no Eneagrama e que você às vezes pode se sentir se afogando nele. É como você mergulhar no oceano e você dizer, meu Deus, eu vou morrer aqui, eu estou pegando o livro do Eneagrama, não estou mais entendendo nada, porque foi mais perdido do que antes. E a quarta coisa é a falta de clareza e de links para poder você conseguir fazer uma compreensão, uma sedimentação desse conteúdo de forma clara, prática e objetiva. Então esses são os 4 critérios que são os 4 obstáculos na hora que você quer utilizar o Eneagrama na sua vida. E obviamente tem a falta de constância, que seria o 5º obstáculo, que é a dificuldade que a gente tem de praticar ele todo dia, todo instante, de nos manter em estado de atenção. E como é que a gente pode evoluir, André? Eu vou dar aqui algumas dicas só para a gente saber bem rápido e eu vou aprofundar nesse conteúdo, né? Então, olha, só para vocês saberem, a Jornada Eneagrama Advanced é um evento que eu mostro como você pode utilizar o Eneagrama profissionalmente e é gratuito e o link já está na bio e você pode se inscrever. Então, gente, é muito importante vocês saberem isso. Que a gente tem as vantagens de usar o Eneagrama e os obstáculos dele. E agora, como é que a gente pode usar o Eneagrama? A primeira coisa é a gente identificar o nosso perfil. André, mas eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Então, amor, você faz o seguinte, ou você vem fazer um curso com a gente, ou você me contrata para fazer sua análise de perfil. Ou você contrata alguns dos meus masters, os meus alunos que já são capacitados para isso. Que aí eu asseguro que eles têm a metodologia que nós utilizamos. Podem ter outras, eu não vou falar das outras, eu só posso falar da minha. Então, se você tem algum contato com algum aluno meu que é formado, que tem a especialização,
Ele vai poder te fazer isso, porque ele também vai ter o conhecimento da análise de comportamento. Então, a primeira coisa é identificar o nosso perfil, que pode ser feito através do nosso método de mapeamento do perfil do Eneagrama, que nós temos aqui dentro da escola. Segundo, a gente utiliza, isso não é teste, isso é uma entrevista em profundidade com análise que a gente utiliza da linguagem verbal e não verbal. A gente tem, depois que a gente entende o nosso perfil do Eneagrama, a gente entende os padrões do nosso perfil. Gente, a coisa que eu mais fico horrorizado. A pessoa diz que se trabalha com Eneagrama. A pessoa diz... Não, a pessoa querer usar o Eneagrama para ela e até não entender os termos, eu até posso engolir, até posso acolher. Agora, a pessoa que diz que trabalha com Eneagrama e a gente pergunta os conceitos básicos da personalidade dela e ela não sabe explicar, aí não dá para descer, gente. Não dá para descer. Então, se você alguma vez for seguir alguém, for acompanhar alguém, valide. Valide. Ah, tá no Instagram? Pergunta para a pessoa qual é o tipo dela, qual é a paixão, o vício emocional, o padrão emocional. Pede para ela explicar o padrão emocional repetitivo dela no live. Não pede na hora que ela pode gravar o vídeo depois, consultar no livro, não. Na hora que você estiver na live, faz farra o tira-teima. Então pergunta para a pessoa como é que é a sua paixão. Descreve para mim a paixão do teu tipo, descreve para mim a fixação, que na nossa escola a gente não chama assim, né? A gente chama de padrão emocional repetitivo e padrão mental repetitivo. Mas aí afora a gente chama de paixão e fixação. Então pede a pessoa para descrever para você, porque se a pessoa gaguejar, a pessoa falar loucura, você já sabe que a pessoa tá ali só boiando. Tá cheio de gente boiando aí que lê orelha de livro e se diz especialista em Eneagrama. Se a pessoa é especialista em Eneagrama, se tornou especialista fazendo especialização onde? Primeiro porque no mercado do Brasil, a única formação de especialistas que tem é a minha. Com esse nome é a minha. Não tem outro. A pessoa vai virar especialista de onde? Simples assim. Então, valide. Valide o conhecimento da pessoa. Não engula, não. Não engula, não. Porque senão você pode estar aprendendo Eneagrama de forma errada, meu povo. E aí você aprender Eneagrama errado é pior do que não aprender. Não perca seu tempo, não. Numa live que se você não sabe nem se a pessoa que está te ensinando sabe. Então, valide. Não tenha medo de validar, não. Então, é muito importante você perceber qual é a base que essa pessoa tem. Então, assim, a gente tem que entender. A pessoa ela tem que saber responder na ponta da língua. Qual é a ferida emocional? Qual é a ferida da criança dela? Você tem que perguntar para a pessoa qual é a paixão do seu tipo, qual é o padrão emocional. Me descreve como é. Como é o padrão mental? Você precisa saber isso na ponta da língua, se você trabalha com Eneagrama. E no seu autoconhecimento, você precisa saber também, meu povo. Primeiro é entender o tipo, mas a segunda coisa é você entender os padrões. Você não vai mudar nada em você se você não entender os padrões. Se você não entender o que é o mecanismo de defesa, se você não entender o que é... mas eu tenho que lembrar do nome, eu tenho que lembrar que o mecanismo do 7 é racionalização. Se você é 7, é óbvio. É óbvio que você tem que lembrar. Como é que você não lembra? Então você não sabe Eneagrama. Você não usa Eneagrama. Você está usando o achismo, né? O achismo. Não usa Eneagrama. Então, pare com essa história. André, mas eu não lembro. Então, enfia a cara nos livros e vai ler. Então, gente, é isso. Entender o perfil, entender os padrões. Terceira coisa, identificar a presença dos outros tipos em nós. Você precisa saber reconhecer. Quando é que o 3 está agindo em mim? Quando é que o 6 está agindo em mim? Quando é que o 8 está agindo em mim? Quando é que o 10 está agindo em mim? Você tem que saber, gente. Você tem que saber reconhecer os outros tipos em você.
Aí, quando você vai reconhecer os outros tipos em você, é a hora que entra a história das asas, é a hora que entra a história das flechas inconscientes, que é a conexão que eu faço com a presença dos outros tipos em mim. Quando eu entendo isso, aí eu vou querer entender a presença do dinamismo da psique. O que é o dinamismo da psique? É entender como é que funciona o padrão consciente das flechas, os níveis de consciência. O povo já quer, o povo descobre o tipo, já quer estudar nível de consciência, já quer estudar não sei o quê. Meu povo. E aí eu pergunto para a pessoa qual é a paixão do tipo dela, ela não sabe responder, mas sabe dizer que está no segundo nível de consciência. Só o que eu vejo agora é a moda. A moda é assim, a gente está competindo quem está subindo mais rápido no nível de consciência. Agora o nível de consciência virou moda. Não é porque eu sou uma pessoa que eu estou toda trabalhada no nível de consciência e eu tô agora no segundo nível de consciência. Tô assim, beirando a iluminação. Depois disso, tem gente, não, eu já passei do nível 1, eu já tô assim no vácuo entre o nível de consciência e a essência, tem um limbo e eu vivo nesse limbo. Aí tem hora que eu me conecto e me desconecto com a essência. Eu vivo entre a essência e o limbo. Eu já nem tô mais na personalidade. É o que eu sempre digo para meus alunos. Eu não sei como é que é isso, não. Eu queria saber, porque todo dia eu ralo um pouco e eu continuo aqui na personalidade, com um estado de essência, com acesso à essência. O povo já está na essência transcendendo aí. Né? Tem algum caminho secreto que eu não estou sabendo ainda. E só depois disso é que vem a essência, meu povo. Só depois disso é que vem a essência. Como é que eu quero chegar na essência, meu povo? Para lacrar de vez, falando o que Carl Jung dizia. Carl Jung, ele dizia assim, ó, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas trazendo as nossas sombras para o nosso consciente. Então, para de querer virar Buda se tu não consegue dar o nome para paixão, se tu não consegue entender quando o teu mecanismo de defesa está agindo em ti, se tu não consegue reconhecer quando tua crença limitante do teu tipo está te escravizando e tu tá querendo chegar no nível 1 de consciência e acessar a essência. Me poupe, né? Me poupe. Menos. Né? Como diz a Juliette do Big Brother, se tu quer brilhar, sobe no poste. Se tu quer brilhar, sobe no poste. E vai bancar a luz lá. Agora a pessoa querer me convencer que não sabe explicar qual é o mecanismo de defesa, por que age, como é que para o bicho, como é que faz o bicho parar? Como é que você desativa? Como é que funciona a paixão? Quantas vezes você conseguiu se conectar com a paixão? Porque a gente leva, às vezes, uma vida inteira lutando com a paixão e o povo já conecta com a paixão, já está tudo trabalhado no nível de consciência 1, tudo iluminado na essência. Como é que é esse negócio? Como é que é esse negócio? Eu quero tomar esse chá que o povo está tomando aí. Eu quero tomar esse chá aí, porque eu não estou entendendo. Então, a grande verdade é essa. Vamos ter consciência das coisas, calçar a sandália da humildade e aprender o básico primeiro. Quando a gente fizer o básico bem bonitinho, aí a gente começa a sonhar com a essência, o nível de consciência e tudo mais, tá bom? Então, primeiro, vamos aprender direito o negócio. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Gente, quem está no YouTube, lembra de deixar o like, gente. Lembra de deixar a mãozinha. Se você ainda não está inscrito no canal, deixe de perder. Olha, semana passada saiu um vídeo escândalo do medo fundamental dos tipos. Ontem saiu, segunda-feira saiu o vídeo do desejo fundamental de cada tipo. São conteúdos riquíssimos. Estão lá no canal do YouTube, que agora se chama Eneagrama Profissional. É o nome do canal, mudou. Que agora é só para profissional mesmo. Se você quer aprender o Eneagrama de forma profissional, é lá. Você quer se tornar um profissional que trabalha com Eneagrama, também é lá o seu lugar.
Se você ainda não está inscrito na jornada Enneagrama Advanced, deixa de vacilar no Come Bola. Vai logo no link que está na minha bio, se inscreve que é gratuito e vamos assistir. Então, gente, muito obrigado por vocês terem estado aqui. Um grande beijo para cada um de vocês. Quarta-feira que vem a gente tem live de novo às 21 horas. Gente, eu tô pensando de fazer... Eu tô vendo ainda se vai ter. Eu vou avisar, surpresa. Mas, de qualquer maneira, um grande beijo para todo mundo. Quarta-feira que vem às 21 horas a gente tem alguma live escândalo. Já garante logo a sua inscrição na jornada Enneagrama Advanced e a gente se encontra. Quem tá no YouTube deixa o like.